Olá, eu sou a Ana e se você já me encontrou por aí nas redes sociais, deve saber que eu sou apaixonada por neurociências. Tão apaixonada que voltei para a minha faculdade aqui no Mackenzie para mostrar que entender sobre cérebro é fundamental para aprender melhor. Sim, essa é a estreia de um programa realizado pela Educação e Conexão em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A ideia é ensinar para você como o seu cérebro funciona e trazer dicas para aprimorar o seu aprendizado. Mas eu sei o que está passando pela cabeça de muita gente nesse momento. Poxa, mas parece que agora só se fala de neurociência. Então, antes de mais nada, vamos entender como nossa percepção sobre o cérebro mudou com o passar do tempo até chegarmos aqui. No Antigo Egito, para lá de 2000 a.C., a galera não dava muita bola para o cérebro. Há inclusive a teoria de que o cérebro era desprezado durante alguns embalsamamentos. Um dos primeiros registros médicos, um papiro conhecido como Papiro Cirúrgico de Edwin Smith, trazia algumas observações de que traumas na cabeça podiam significar mudanças comportamentais. Mas nessa época, acreditava-se que o órgão mais importante era o coração. O coração, e não o cérebro, seria a sede da mente, o órgão central do nosso corpo. E essa teoria durou uns bons anos. Na Grécia Antiga, a hipótese era de que a mente estaria espalhada pelo corpo, e o coração seria o centro. Foi só depois de 5 a.C. que uma importante discussão começou. Alguns médicos e estudiosos acreditavam que a mente e quem a pessoa era estava no coração. Eles eram chamados de cardiocentristas. Um famoso defensor dessa tese foi Aristóteles. Do outro lado do ringue estavam os encefalocentristas, aqueles que acreditavam que o encéfalo era o órgão mais importante do corpo. Hipócrates de Cós, muitas vezes citado como o pai da medicina, acreditava nisso. Hipócrates, inclusive, foi o primeiro a observar a lateralidade do nosso corpo. Ele abandonou explicações antigas de que as doenças seriam causadas por magia e adotou um método científico, ainda rudimentar, para atender seus pacientes. Hipócrates ajudou a consolidar a importância do cérebro. Depois dele, outros pesquisadores começaram a se debruçar sobre o tema. É o caso de Herófilo de Calcedônia, tido como pai da anatomia, e Erasístrato de Chio, conhecido como pai da fisiologia. Os novos estudos trouxeram a descoberta do sistema nervoso, um grande avanço para a medicina da época. Depois disso, com a supervalorização da fé trazida na Idade Média e a proibição da dissecação de cadáveres, as recém-descobertas neurociências, que ainda nem tinham esse nome, puxaram o freio de mão. Mesmo de pouquinho, o conhecimento médico foi aumentando. Os estudiosos observavam os feridos ou criavam hipóteses a partir do corpo dos animais. Ao chegarmos no Renascimento, a razão volta a ser reconhecida e o cérebro ganha destaque novamente. Inclusive, alguns mestres pintores chegaram a esconder cérebros em suas obras. Por exemplo, tá vendo esse quadro do Michelangelo chamado A Criação de Adão? Escondidinho nesse canto, aqui está ele, o cérebro. Viajando mais um pouquinho lá para o século XVIII, um cientista chamado Luigi Galvani descobriu que músculos se moviam quando estimulados por eletricidade. Foi um grande salto científico e várias teorias floresceram a partir dessa descoberta. No final desse mesmo século, o sistema nervoso fora mapeado. Mas o cérebro ainda era um mistério. Isso é facilmente explicável. Em uma época em que conseguíamos ver pequenezas inacreditáveis nos microscópios, os cientistas experimentaram olhar o tecido cerebral. E sabe o que eles encontraram? Nada. Foi bem decepcionante. As técnicas de histologia clássicas não mostravam nada nas lâminas dos microscópios. Então, como o cérebro funcionava? Foi somente quando o cientista Camilo Golgi desenvolveu uma técnica para atingir os tecidos nervosos que essa história mudou. Aprimorando a técnica com uma dupla impregnação, o neuroanatomista espanhol Santiago Ramón y Cajal pôde finalmente, em 1903, observar os neurônios.
Foi a primeira vez que a comunidade científica viu essas pequenas estruturas que formavam o sistema nervoso. 6 anos depois, Charles Sherrington enxergou a sinapse, a conversa entre neurônios. Ele teorizou que o sistema nervoso funcionaria como uma única rede interligada. Depois disso, com a criação do eletroencefalógrafo, nós entramos de cabeça na nossa própria cabeça, com o perdão do trocadilho. Algumas descobertas foram acidentais, ou pelo menos inesperadas. Por exemplo, Ivan Pavlov estava investigando a salivação em animais quando observou os mecanismos do condicionamento clássico. E James Papez estava pesquisando sobre o olfato, quando suas investigações tropeçaram no sistema límbico. Nem todas as pesquisas estavam corretas, claro. Na década de 1970, o estudioso Paul MacLean propôs o conceito do cérebro trino, dividido entre uma área primitiva, uma emocional e outra racional. Essa teoria, assim como muitas outras, foi sendo derrubada com o tempo, substituída por conceitos mais atuais e corretos. No início dos anos 1900, por exemplo, a psicologia começou a encontrar explicações biológicas para o que antes era baseado apenas em observação. A epilepsia, por exemplo, foi amplamente pesquisada, com várias tentativas para ajudar quem sofria desse mal. Nem tudo bem sucedido. Inclusive, na década de 30, o cirurgião Antônio Egas Moniz percebe que é possível tirar pedacinhos do cérebro sem causar a morte da pessoa. É quando médicos começam a realizar a operação conhecida como lobotomia. Lobo significa cérebro e tomo, pedaço. O procedimento vira famoso ao ser usado em diversos pacientes que apresentavam atitudes socialmente inadequadas e estavam então internados em manicômios. É nesse momento que ocorre uma separação entre os estudos do cérebro e os estudos do comportamento humano. Os psicanalistas acusavam os neurocirurgiões de estarem mutilando os pacientes desnecessariamente. Afinal, segundo eles, as cirurgias tentavam tratar o cérebro quando a doença era mental. Até hoje, não se sabe muito bem de que modo o cérebro configura a mente. Existe até a teoria de que no futuro poderíamos fazer um upload de quem nós somos para dentro de um computador e viver para sempre. Entender onde fica cada coisa dentro do nosso encéfalo até que está claro. Mas como essas áreas se conversam e de onde sai a mente? Aí é outra história. Após observarmos o interior de nossas próprias cabeças, os cientistas descobriram coisas incríveis. Por exemplo, como nós enxergamos, a razão de gostarmos de alguns cheiros e não de outros, ou até mesmo como tomamos decisões. Não é de se espantar que a década de 90 tenha sido conhecida como a década do cérebro e por que as neurociências são tão comentadas atualmente. Isso não quer dizer que já tenhamos decifrado todo o cérebro. Na verdade, não estamos nem perto disso. Ainda não temos as respostas para muitas perguntas. Mas as respostas que temos até agora são de deixar qualquer um de boca aberta. E eu vou dividir esse conhecimento com você, aqui nas redes sociais e pelo campus. Por isso, fique de olho e até a próxima!